Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 51 a 56. Não vou ler essa passagem bíblica porque ela é muito conhecida, mas vou usá-la para refletir sobre o problema da intolerância. A narrativa de Lucas nos conta a passagem de Jesus e seus discípulos por uma das aldeias de Samaria, a qual não queria recebê-los. Tiago e João, dois discípulos de Jesus, queriam que a aldeia fosse queimada. Imaginem, na hora da frustração, as pessoas mostram como reagem ou o que precisa ser mudado em suas vidas. O comportamento de Tiago e João nos mostra que algumas pessoas podem agir de maneira intolerante em situações adversas ou que não se controlam em situações conflitivas. Nós vemos aqui alguns aspectos relacionados à intolerância ou à falta de autocontrole. E o primeiro aspecto é esse: algumas pessoas não sabem como lidar com o não. A intolerância muitas vezes tem a ver com a dificuldade das pessoas lidarem com o não. Esse é um texto que nos fala disso. Tiago e João, discípulos de Jesus, demonstraram essa grande dificuldade. Jesus estava passando por uma das aldeias de Samaria em direção a Jerusalém. Precisava pernoitar, descansar, dormir, comer. As pessoas dessa aldeia não queriam receber Jesus e nem os seus discípulos. Tiago e João tiveram grande dificuldade de digerir aquele não. Reativamente gostariam que aquela aldeia fosse destruída com fogo. Vejam só. Tiago e João tiveram essa grande dificuldade. A atitude de Jesus, porém, foi outra. Ele repreendeu esses dois discípulos por reação tão hostil. E essa reação extrema ia na contramão daquilo que Jesus veio fazer, salvar os homens, inclusive os samaritanos. Jesus, ao contrário dos dois discípulos, absorveu o não, mesmo sendo dono de tudo, e foi para outra aldeia. Não se deu por insultado. Vemos aqui a grande tolerância de Jesus em absorver um não, mesmo sendo ele Deus. Situações de frustração também podem nos acontecer, ou seja, quando pessoas dizem não para nós. E a semelhança de Tiago e João, talvez queiramos retaliar o que nos é negado. Na vida, nem sempre as pessoas vão dizer sim para nós, ou nem sempre seremos aceitos pelas pessoas. Há pessoas que vão nos rejeitar, que vão se recusar a nos receber, vão dizer não ao que lhes solicitamos. E aí temos o desafio de absorver essas rejeições, esses nãos das pessoas. De sorte que não espere ser aceito, recebido por todos. Nem tome isso como geral, pois assim como aconteceu com Jesus, nem todas as pessoas e nem todos os lugares o rejeitaram. A próxima vila o aceitou juntamente com a sua comitiva. Pessoas podem nos contrariar, os outros podem até se tornar nossos inimigos, mas nós não precisamos nos tornar inimigos dos outros. Lidar com o não das pessoas, com os nãos da vida, é sinal de maturidade. E disso os discípulos tinham muito que aprender ainda, assim como nós também. Em segundo lugar, algumas pessoas não sabem como lidar com a raiva. Um outro aspecto da intolerância e falta de autocontrole é lidar com a raiva. Não é fácil lidar com um não, como já vimos. Muitas vezes essa situação nos leva a ter raiva das pessoas. Raiva, todos nós a temos. É uma emoção natural no ser humano. O problema não é a raiva, mas sim como lidamos com a raiva, em termos de motivação, intensidade e como a expressamos. E aí muitos de nós podemos ter dificuldades. Guardar rancor, partir para atitudes nada civilizadas, são maneiras inadequadas de lidar com a raiva.
A Bíblia nos exorta em como lidar com a raiva. Ela nos diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, ela admite que nós podemos nos irar, mas a ira pode nos levar a pecar ou errar quando essa ira se torna um sentimento de amargura ou mesmo quando partimos para a ignorância, como dizem por aí. A psicodramatista Rosa Cookier apresentou em 2014, num congresso de psicodrama do qual eu participei, uma escala para medir a raiva, a qual passei a usar no consultório para medir como pacientes lidam com a raiva. Essa escala vai desde uma atitude em que a pessoa nega ter raiva e vai até a outra extremidade em que a raiva é expressa com grande violência verbal e física. Tiago e João estavam quase no extremo da violência. Eles queriam destruir a aldeia dos samaritanos, que não queria recebê-los. Tanto é que Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você é um filho do trovão? Jesus controlou a sua raiva, não reagiu violentamente. Pelo contrário, se sentiu raiva, manteve-a sob controle. É possível aprender a controlar a raiva? Sim, é possível. Mais tarde, depois da festa do Pentecostes, Pedro e João viajaram por toda Samaria, por vários vilarejos, pregando o Evangelho. Por aí nós podemos aprender que controlar-se em momentos de conflito é manter uma porta aberta para futuras possibilidades. O não de agora pode tornar-se o sim futuramente, dependendo de como lidamos com o não e a raiva presentes. Com o passar dos anos, o apóstolo João tornou-se conhecido como o apóstolo do amor. Ele aprendeu a controlar a raiva. Pedro também amadureceu e aprendeu a tolerância. Basta ler os seus escritos no Novo Testamento para perceber essa transformação. Em terceiro lugar, algumas pessoas não sabem como lidar com o poder. Um pastor amigo meu me disse o seguinte: você passa a conhecer um líder quando retira o poder a ele outorgado ou quando concede poder a ele. Tem pessoas que não sabem usar o poder que têm. Usam-no não para promover o bem, mas sim para destruir, dividir, excluir, punir, autoafirmar-se, vingar-se, controlar, dar carteirada nos outros, etc. O poder é sedutor para alguns. Depois que Jesus concedeu poder aos seus discípulos para expulsar demônios e curar enfermos, eles voltaram alegres porque os espíritos se lhes submetiam. Jesus disse a eles que não deveriam ficar alegres por isso, mas sim porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Vocês sabem que a questão de quem era o maior era recorrente entre os discípulos, não é? Tudo isso se configurava em luta pelo poder. João e Tiago falam a Jesus como se tivessem poder para mandar descer fogo do céu e consumir aquela aldeia dos samaritanos. Que presunção! Talvez tenham ficado tão convencidos por terem tido, numa outra ocasião, a permissão de Jesus para usar um poder sobrenatural, que achavam que poderiam usar desse poder como bem quisessem, para se vingar dos samaritanos que se recusavam a recebê-los. Ainda bem que não podiam fazê-lo, não saberiam usar o poder adequadamente, eticamente, moralmente. Abusariam da autoridade se a tivessem. Talvez chegariam nos habitantes daquela aldeia e diriam: vocês sabem com quem estão falando? Uma impiedosa carteirada. Quão diferente é Jesus no uso da sua autoridade e poder. Ele a usava para fazer o bem e não para destruir. Jesus, com o poder que tinha, poderia chegar na aldeia dos samaritanos e forçá-los a recebê-lo. Ele poderia chegar ao chefe daquele lugar, dar uma carteirada e dizer: vocês sabem com quem estão falando? Não. Jesus sabia lidar com o poder que tinha,
Quantas vezes foi desafiado a usar inadequadamente o seu poder? Quantas vezes usou o autocontrole? Além disso, Jesus mostrou como lidar com uma situação conflitiva. Há momentos em que você deve abster-se de conflitar, deve se afastar, evitar o confronto. Essa é uma das 5 maneiras de se lidar com o conflito, segundo Ernesto Arthur Berg, um consultor empresarial que escreveu um livro sobre a administração de conflitos. Para cada tipo de conflito, você deve usar uma maneira adequada. Que proveito haveria para Jesus e os discípulos impor-se naquela situação? Que exemplo de equilíbrio emocional daria aos seus discípulos? Que testemunho daria às pessoas a quem veio salvar? Além disso, ele estava se dirigindo para Jerusalém para morrer deliberadamente, cumprindo a sua missão. Nada o tirava do foco. Como você tem lidado com o não? Como você tem lidado com a raiva? Como você tem lidado com o poder? Pense nisso. Que Deus nos abençoe.